muita gente continua falando sobre essa reforma. Muita gente tendo muitas dúvidas, porque muita coisa realmente foi reformada. E nós estamos aqui com a presença do advogado Andrei Levi. Ele é especialista em direito trabalhista e vai explicar para a gente agora um pouco mais. Eu sei que são muitos os pontos, mas aí a gente vai focar naquele em que os trabalhadores estão mais preocupados. Andrei, boa tarde, prazer recebê-lo aqui na nossa Hora do Povo. Boa tarde. Vamos conversar com quem está nos assistindo. O que é que muda para aquele trabalhador que tem carteira assinada, que ganha um salário mínimo, que é a esmagadora maioria? Finalmente, o que é que vai mudar para essas pessoas, André? O que muda principalmente para esses trabalhadores é que agora o negociado pode prevalecer sobre o legislado. O que é que isso significa? Significa que o sindicato dos patrões, juntamente com o sindicato dos empregados, podem fazer acordos que vão valer acima da lei. Antigamente, se esses acordos fossem maiores que a lei, ou seja, trouxessem mais benefícios aos empregados, já valia acima da lei. Mas agora, se esses acordos forem inferiores ao patamar mínimo legal, mínimo civilizatório, que é o que a gente chama que é a CLT, também vai valer, podendo haver perda aos trabalhadores sobre os seus direitos que duramente foram conquistados. Você, por essa resposta, já deu para a gente saber mais ou menos qual é o seu posicionamento. Você acha que essa reforma trabalhista veio para beneficiar ou para prejudicar os trabalhadores? No meu entender, a maioria dos dispositivos modificados veio para prejudicar os trabalhadores. Existem um ou outro ponto que ainda depende de interpretação do ponto de vista de quem vê a reforma, que se considera positivo ou não. Mas a maioria dos dispositivos veio realmente para prejudicar o trabalhador. Eu queria saber de você, Andrei, para quem está nos assistindo agora, falar sobre alguns pontos específicos. Por exemplo, no quesito das férias, o que hoje nós temos e o que vai mudar para aquele trabalhador? Esse benefício será perdido? Não, perfeito. Primeiramente, você, o trabalhador, vai continuar com os seus 30 dias de férias. Só que agora, a forma que você vai realmente tirar essas férias pode vir a ser modificadas. Pode ser concedido todo de uma vez, como é possível hoje. Hoje era possível ser dividido em até 2 períodos. Cada período desse não podia ser menor do que 10 dias. Mas com a reforma, essas suas férias vão poder ser divididas em até 3 períodos. Um desses períodos tem de ser de até 14 dias, no mínimo 14 dias. Os outros 2 não podem ser menores do que 5 dias. Ou seja, há a possibilidade do empregador, continua sendo o empregador que vai escolher o momento em que você vai tirar as férias. Engraçado que o Brasil ele ratifica um acordo internacional da Organização Internacional do Trabalho que diz que é o trabalhador que escolhe o dia das suas férias, mas a nossa legislação diz que é o empregador. Bom, o empregador vai poder distribuir esses seus 30 dias de férias, dessa forma 14 e os outros 2 não menores que 5, mas fazendo o total de 30, durante o ano todo, inclusive pegando os feriados, pegando final de semana, sobre o direito das férias do trabalhador. Um ponto positivo de reforma quanto às férias é a possibilidade dos trabalhadores com 50 anos ou mais vender as férias e também ser parcelado esse período de férias. Nós tivemos também uma mudança com relação à jornada de trabalho. Hoje, nós temos a jornada de 6 horas corridas ou então as 8 horas trabalhadas em 2 turnos. Existe uma mudança agora com essa reforma em que os trabalhadores poderão trabalhar mais do que 8 horas. Quantas são as horas em que ele pode trabalhar e qual é a contrapartida que a empresa dá a esse trabalhador? Pronto. O grande alarde da reforma, que não vai haver alteração na quantidade de horas trabalhadas, é porque ela olha para a semana. Na semana, o trabalhador vai trabalhar somente 44 horas, a não ser que haja prorrogação da jornada por horas extras. Mas na jornada diária, o trabalhador pode vir a trabalhar 12 horas seguidas. E aí, no dia seguinte, ele compensaria, seja aquela jornada de 12 por 36, que acontece muito com porteiros e vigilantes. Outros dias da semana, a jornada do trabalhador pode ser menor? Pode ser menor. Mas agora, imagine um trabalhador de indústria, um trabalhador que mexe com maquinário
que pode vir a, por exemplo, amputar uma mão, amputar um braço. Por conta do cansaço, né? Por conta do cansaço. 12 horas de trabalho seguidas para só depois vir a descansar. Então, pode vir a haver esse prejuízo. Me conte uma coisa, André. Nesse caso específico, vamos utilizar esse exemplo que nós falamos agora. Desse trabalhador que hoje ele tem no máximo 8 horas por dia, ele trabalhando essas 12 horas, mas não ultrapassando as 44 semanais, ele recebe hora extra mesmo folgando essas 36 horas? Não. Hoje, com a reforma, com a alteração, né? Com a reforma, vai ser legal trabalhar 12 horas, ou seja, não vai receber horas extras, né? Antigamente, trabalhava-se 8, se fosse ultrapassado e não compensado logo depois, havia o pagamento de horas extras. Hoje, não mais, né? Só se realmente fizer mais do que 44 horas semanais, aí vai haver o pagamento de horas extras. E o teto também são 12 horas? O teto por dia, por exemplo, o máximo dessa jornada no dia, por exemplo, que seriam 8 horas, agora são 12 com essa reforma? O teto na reforma aponta 12 horas. Agora, se a gente olhar para, por exemplo, a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado, eu não me surpreendo de algum local o negociado surpreender e dizer que ser acima de 12. Agora, para as categorias que não houver essa negociação, pelo menos 12 horas elas já podem vir a começar a trabalhar. Um outro ponto que houve, logicamente, manifestações no país inteiro, principalmente com relação aos diretores aí de sindicatos. O que mudou? Não é mais necessário, não é mais obrigado pagar aquela contribuição sindical que a gente tinha diminuído aí um dia de trabalho por ano? Hoje não é mais necessário pagar a contribuição sindical. Se o empregado quiser, ele pode sim dizer, eu autorizo o desconto de um dia de trabalho no meu contra-cheque na época correspondente, ou seja, o empregado que vai autorizar, ele também vai poder continuar a se filiar no sindicato sem nenhum problema. Agora, uma outra grande modificação que enfraquece também os sindicatos, que o interessante da reforma é que ele diz que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Enfraquece quem negocia, o sindicato, retirando o sustento do sindicato, esse um dia de salário. E outro ponto que vem enfraquecer o sindicato é a criação de representantes dentro da empresa. Ou seja, empresas, começa com 200 empregados. Empresas com 200 empregados vão ter 3 representantes dentro da empresa para, segundo a reforma, dirimir conflitos ocorridos dentro da empresa. Ou seja, um mini sindicato dentro daquela empresa que possui até 200 trabalhadores. E vai aumentando, a reforma vai até 3.000 trabalhadores, no máximo de 7 representantes. Isso também vem a enfraquecer o poder do sindicato. Deixa eu fazer outro questionamento que é bastante recorrente com relação aos terceirizados. Né? Aquelas pessoas que hoje não estão aí com carteira assinada, que tipo de relação elas poderão ter agora para com as empresas, já que nem mesmo necessitam aí dessa filiação aos sindicatos. Qual é a relação que nós vamos ter a partir dessa reforma? Pronto. Os terceirizados. Bom, os terceirizados, a reforma trabalhista que foi aprovada ontem, alterou uma pequena coisinha sobre os terceirizados, porque ela já tinha tido alteração recentemente sobre a questão dos terceirizados. Bom, os terceirizados, ele vai trabalhar juntamente na empresa, com os empregados efetivos da empresa. Segundo a reforma, é garantido o mesmo salário, mas a prática vem demonstrando que aos terceirizados o salário é reduzido. O que mais? Esses terceirizados não vão ter um vínculo direto com a empresa, certo? E um dos grandes fatores que alterou bem a terceirização é porque da forma que a gente conhece hoje, é o seguinte: tem a empresa terceirizada e tem eu, trabalhador, que presta serviço à empresa terceirizada e logo depois essa empresa terceirizada presta serviço efetivamente ao tomador de serviço, que é a empresa. Agora, a reforma trabalhista, essa grande reforma que ocorreu, vai possibilitar que eu, trabalhador, monte uma pessoa jurídica para prestar serviços a outra pessoa jurídica, que é a terceirizada. E essa terceirizada vai prestar serviços ao tomador de serviço. O que acarreta de prejuízo hoje? Eu, trabalhador, que montei a pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem 13º?
pessoa jurídica não tem 13º. Então, já que eu, da minha pessoa jurídica, vou dizer qual é a minha remuneração, vou fazer um contrato de prestação de serviço para que a empresa me contrate, eu digo o seguinte, não é necessário me pagar 13º. Eu mesmo, trabalhador, em razão das leis de mercado, eu vou ter que tirar os meus direitos. 13º, férias, pessoa jurídica não tira férias. Né? Pode haver essa supressão de direitos do próprio trabalhador, o próprio trabalhador vai se ver forçado a retirar esses direitos, porque se não tira, outro tira e ele perde o seu emprego, perde a forma de trabalhar. Aí vence o mercado, né? Aí vence o mercado. A lei da oferta e da procura, que em termos de capitalismo, perfeito, obedece à regra do capitalismo. Em termos de social, aí é outra história, não obedece ao social. André, eu queria fazer um outro questionamento a você com relação a valores. Hoje, as pessoas que têm carteira assinada, elas não ganham menos que um salário mínimo. A partir desta reforma, o empregador poderá ter, mesmo com a carteira assinada, poderá pagar um valor menor do que um salário mínimo àquele trabalhador? Existe a possibilidade. Como é que existe essa possibilidade? O trabalhador, ele vai trabalhar menos do que o normal. Hoje, o trabalhador trabalha 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Para que o trabalhador receba menos que o salário mínimo, ele pode ser enquadrado na jornada por tempo parcial. Isso já existia antes, só que antes era 25 horas semanais que esse trabalhador trabalhava e recebia o correspondente a 25 horas semanais. Agora, esse trabalhador pode trabalhar até 30 horas semanais nesse regime por tempo parcial. Ou seja, significa que no salário dele, ele vai receber 14 horas a menos, já que a jornada normal era 44 horas antes. Então, vai haver sim prejuízo no salário. Esse trabalhador vai, numa jornada de 30 horas semanais, ou seja, 6 horas por dia, vai ter o seu salário reduzido em aproximadamente 30%. Isso se ele for contratado nesse regime por tempo parcial. E aí um dos grandes questionamentos que se faz é o seguinte, o trabalhador realmente está trabalhando somente 6 horas diárias. Ele procure outro emprego. Bom, se o trabalhador for procurar outro emprego, é pouco provável que ele consiga um outro emprego somente de mais 2 horas, para complementar as 8. Ele só queria complementar o salário dele. Provavelmente ele vai conseguir outro trabalho de 6 horas. Ou seja, para manter pelo menos o seu nível salário anterior, ele começa a trabalhar durante o dia dele 12 horas para manter o salário dele da forma que era antes, um pouco superior, já que ele vai trabalhar mais. Entendi. Samara está recebendo uma pergunta da nossa telespectadora com relação à grávida. É isso, Samara? Faça aí que eu reproduzo aqui. Antes, as mulheres grávidas, elas eram proibidas de trabalhar em lugares que tivessem salubridade. O que mudou nessa nova regra? Pronto. O que mudou, inclusive aquela grande movimentação na mesa do Senado, era em relação a esse ponto. Bom, hoje, com a reforma, assim que for sancionado, as trabalhadoras vão poder trabalhar em locais insalubres, desde que o médico delas libere. Se o médico delas não liberar, elas não vão poder efetivamente trabalhar em locais insalubres. Mas qual é a grande diferença? Antigamente, na lei anterior, era terminantemente proibido uma mulher grávida ou lactante que esteja amamentando prestasse serviços em locais insalubres. Bom, o presidente da República se comprometeu de que, uma vez aprovada essa reforma trabalhista, ele já enviaria uma MP, uma medida provisória, sobre alguns temas, inclusive reformando esse tema. Bom, havia esse acordo, hoje já saiu notícias do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que a Câmara dos Deputados não aceitará nenhuma medida provisória para alterar qualquer ponto dessa reforma trabalhista. Então, se antes havia uma promessa de medida provisória, se houver essa medida provisória, a Câmara dos Deputados já prometeu também derrubar a medida provisória e manter do jeito que foi aprovado. Está chegando uma pergunta aqui, foge essa questão trabalhista, mas é com relação à aposentadoria. Como não houve ainda a reforma da Previdência, continua como antes, né, André? Por enquanto vai continuar como antes, mas se houver a reforma da Previdência, a reforma trabalhista impacta demais a reforma da Previdência. A reforma da Previdência,
Segundo o que está sendo posto até agora, o trabalhador vai ter que trabalhar pelo menos 25 anos para conseguir se aposentar. Com a reforma trabalhista, há a previsão de um fluxo maior do trabalhador entre vários empregos, ou seja, ele vai ser demitido e recontratado muito mais vezes do que anteriormente. Estudos mostram que a maioria dos trabalhadores conseguem contribuir por, no máximo, 24 anos para a Previdência. E a reforma sugere o patamar mínimo de 25 anos de contribuição. Ou seja, se antes já era difícil contribuir durante 24 anos, agora com essa possibilidade de demissões maiores, né, demissões acordadas, aí sim que vai ser mais difícil ainda conseguir atingir o mínimo para se aposentar. André, pergunta chegando aqui, se o trabalhador estiver sem trabalhar, tiver alguma doença, pode contar com auxílio doença ou não tem mais direito? Pode continuar a trabalhar, a contar com auxílio doença. Agora, para que ele conte com auxílio doença, ele tem de estar segurado pelo INSS. Como é que é essa história de segurado pelo INSS? Enquanto ele está trabalhando com carteira assinada, perfeito, ele está coberto pelo INSS. Quando ele é demitido, ele tem 12 meses de carência, ou seja, durante 12 meses seguintes, ele também continua segurado pelo INSS. Se ele conseguir comprovar que continua desempregado, ele pode receber mais 12 meses de carência. Ou seja, por um período de 24 meses, se ele for acometido de alguma doença, ele pode vir a solicitar, sim, o benefício previdenciário da espécie auxílio-doença, pode pedir o auxílio-doença ao INSS, mesmo não estando trabalhando, nesse período. Olha, a Vilma aqui está perguntando, tenho 50 anos e 16 anos de contribuição. Gostaria de saber se com esse tempo de contribuição eu me aposento com 60 anos. Bom, ainda faltam 10 anos, né? Ela já é pega por essa, caso seja aprovada a nova reforma trabalhista não, previdenciária, já pega com 50 anos ou apenas com 52? A reforma previdenciária realmente vai trazer muitos outros pontos. A gente não sabe bem ao certo o que vai trazer tanto da reforma previdenciária. Mas uma coisa que eu garanto é que foi prometido uma regra de transição. Ou seja, quem está razoavelmente perto de se aposentar teria que pagar um pedágio. Esse pedágio é dizer o seguinte, se você se aposentaria com 60 anos, você vai ter que contribuir por mais tantos anos para conseguir se aposentar. E aí vão criar as regras que, por enquanto, a gente não consegue dizer efetivamente como é que vai ser o caso dela. Boa tarde, meu nome é Felipe, gostaria de saber se tenho algum direito sobre meu trabalho. Minha carteira está assinada, mas a empresa fechou e o meu contratante sumiu e não me dá satisfação. Trabalhei por 4 meses, mas não recebi nada. Ainda tenho 1 mês trabalhado dentro, não sei o que fazer. Bom, o seu caso é o seguinte, sua carteira está em aberto, você não está trabalhando, a empresa fechou, sua carteira está em aberto. Se o seu empregador sumiu, você não consegue mais localizar ele, o caminho é entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para pedir baixa da sua carteira. A empresa, se aparecer, vai dar baixa na sua carteira. O que você vai ganhar de direito com isso? Pelo menos, vai ganhar a liberação do seu FGTS, certo? Não garanta a multa de 40%, porque se a empresa fechou, eu não sei se vai ser pago, mas você tem direito à multa de 40%. O aviso prévio, da mesma forma, você tem direito, mas se a empresa vier a pagar, a Justiça do Trabalho vai tentar penhorar os bens, você pode vir a ter direito ao seguro-desemprego. 4 meses é muito pouco para ter direito ao seguro-desemprego, mas, eventualmente, você pode somar esse tempo com outro trabalho que você tinha anteriormente, aí sim você vai ter direito, sim, ao seguro-desemprego. Esse mês que você tem dentro que não foi pago, também tem direito, vai ser objeto da reclamação trabalhista, vão tentar penhorar algum bem da empresa para posteriormente lhe pagar. Olha, André, eu queria muito agradecer a sua participação. Tem muitos questionamentos com relação às pessoas grávidas, a 13º, a FGTS, são muitos questionamentos realmente. Posteriormente, nós vamos trazê-lo de volta, porque a partir das dúvidas que forem surgindo, nós vamos tentar dirimi-las, até porque tem um prazo ainda para poder essa lei literalmente passar a vigorar. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.